Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho. E vamos aos destaques do programa. Com prazo de 4 meses para a conclusão, foi iniciada a reforma da Delegacia de Guarulhos. Faetec abre inscrições para vagas ociosas no ensino técnico de nível médio. 14ª semana do produtor rural da UENF até sexta-feira. Carroças circulam livremente pelas ruas de Campos, mesmo com proibição. Governo aprova registro de mais 51 agrotóxicos, totalizando 262 no ano. Dólar comercial cotado a R$ 3,73, menos 0,1% ao dia. Saca de açúcar cristal 50 quilos negociada a R$ 59,03, ou seja, a menor cotação do ano, menos 1,11% ao dia. E a arroba do boi gordo, cotada no estado do Rio a R$ 143 à vista. Esses foram os destaques. A gente vem agora com o Mix Notícias no ar. Aproveite e mande seu WhatsApp 99797-1007 no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 18 graus e máxima do dia prevista para 27. Sol com muitas nuvens, mas à noite também tem possibilidade de chuva e noite cercada de muitas nuvens. Vamos ao trânsito, fluxo intenso neste momento na Beira Valão, próximo ao Mercado Municipal, e trânsito tranquilo na rotatória próximo ao Shopping Estrada, na saída da Campos Farol, com acesso a 28 de março e Ponte da Lapa no sentido centro. Na BR-101, como acontece diariamente, há pontos com lentidão do quilômetro 313 ao quilômetro 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. No sentido Espírito Santo, o tráfego segue normalmente. Juntos o melhor Mix. Mix! Em coletiva de imprensa realizada na manhã de ontem, o delegado titular da 146 Delegacia de Polícia de Guarulhos, Pedro Emílio Braga, confirmou que a previsão é de que as obras da reforma da delegacia sejam concluídas em um prazo de 4 meses. Enquanto durar a reforma, o atendimento à população será feito em 2 containers que serão instalados na área externa da delegacia. A Faetec, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, abriu ontem, segunda-feira, o período de inscrição para as vagas ociosas no ensino técnico de nível médio. Serão 1.337 oportunidades para o ingresso no segundo semestre de 2019. Os interessados podem se candidatar até o dia 29 de julho no site da Selecom, organizadora do concurso, selecom.org.br, ou no site da Faetec, faetec.rj.gov.br. A unidade de campus também está ofertando vagas. Mix Notícias. Foi aberta ontem a 14ª semana do produtor rural da UENF, que vai oferecer principalmente aos pequenos produtores rurais da região 85 minicursos de aperfeiçoamento, atualização e treinamento profissional. Uma das áreas que será abordada na 14ª Seprodur é o cultivo de orquídeas, além de piscicultura. A relação de todos os cursos que serão oferecidos durante a 14ª Semana do Produtor Rural está disponível no site da UENF. Em janeiro de 2016, a lei estadual proibia o uso de animais para o transporte em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas, apesar da determinação, pouco mais de 3 anos após a publicação da lei, basta olhar por pouco tempo pelas ruas de Campos para perceber as carroças por todos os lados. Embora o dispositivo determine que o poder público seja responsável por fazer cumprir a lei, a Prefeitura de Campos alegou que o Ministério Público Estadual, o MPE, que é o responsável pelos atos. O Ministério da Agricultura aprovou ontem um registro de mais 51 agrotóxicos, totalizando 262 neste ano. O ritmo de liberação de novos pesticidas é o mais alto já visto para o período. Desse total, 7 são produtos formulados, aqueles que os agricultores podem comprar em lojas de insumos agrícolas. O princípio ativo sulfoxaflor, que controla insetos que atacam frutas e grãos, está em 6 desses produtos. O sulfoxaflor é relacionado à redução de enxames de abelhas e está em estudo no exterior. Segundo o governo, o uso do agrotóxico no Brasil deverá seguir as orientações estabelecidas pelo IBAMA. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou ontem que será suspensa a resolução da ANTT, que estabeleceu regras para o cálculo do piso do frete rodoviário.
A resolução foi publicada na última quinta-feira, dia 18, após passar por consulta pública e entrou em vigor no sábado, dia 20. Segundo o ministro, será aberta uma nova rodada de negociação com os caminhoneiros e há uma reunião prevista para amanhã, dia 24. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que pretende extinguir a grande maioria dos conselhos formados por representantes do governo e da sociedade civil. Ele foi questionado sobre o decreto que excluiu as vagas destinadas a especialistas e integrantes da sociedade civil, como médico, psicólogo e jurista, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. O decreto também proíbe que discussões do CONAD se tornem públicas sem autorização prévia. De acordo com o presidente, a extinção da maioria dos conselhos e o enxugamento daqueles que permanecerem são medidas necessárias para que o governo possa funcionar. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse ontem, segunda-feira, dia 22, que o governo não pode brincar se quiser que a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para assumir a embaixada nos Estados Unidos, siga em frente. A possível indicação é tema de falas do presidente Jair Bolsonaro desde o início deste mês. Até o momento, ele não formalizou a indicação que precisa ser chancelada pelo Senado. E os economistas das instituições financeiras interromperam uma sequência de 20 semanas de queda da projeção do crescimento do PIB deste ano e também passaram a estimar uma inflação menor. As previsões constam no relatório Focus divulgado ontem pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. A estimativa de alta do PIB deste ano passou de 0,81% para 0,82% na semana passada. E a prévia da sondagem da indústria da Fundação Getúlio Vargas sinaliza recuo de 1,7 pontos do índice de confiança da indústria em julho em relação ao número final de junho. O resultado negativo do índice neste mês seria determinado tanto pela piora na percepção dos empresários em relação à situação atual, quanto pelas perspectivas futuras dos negócios. Mix Notícias. Depois de revisar para baixo a expectativa de crescimento da economia neste ano, o Ministério da Economia anunciou ontem um novo bloqueio de gastos de 1 bilhão e 44 milhões de reais no orçamento deste ano. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia não informou quais áreas do governo sofrerão cortes. Segundo ele, o detalhamento sobre o bloqueio nos gastos será divulgado somente no final deste mês, por meio de decreto presidencial. O governo estuda agora limitar os saques das contas do FGTS em R$ 500 neste ano. O valor máximo seria para contas ativas dos contratos atuais e inativas de contratos inativos. Independente de quantas contas tiver, o trabalhador só poderia sacar no máximo esse valor para cada conta. O limite foi discutido nesta segunda-feira em uma reunião no Ministério da Economia. A partir do ano que vem, a ideia é permitir que os trabalhadores tenham direito a uma nova modalidade de retirada dos recursos, o saque aniversário. Se escolher essa opção, o trabalhador vai ter que abrir mão de resgatar a totalidade do fundo, caso seja demitido sem justa causa. Juntos o melhor mix. Mix! Professores estaduais de Biologia, Língua Portuguesa e Matemática vinculados à Secretaria de Educação têm até 5 de agosto para se inscrever no programa Capacita Rede, pelo site da CEDERJ. No total, estão disponíveis 4.050 vagas e os cursos terão carga horária de 180 horas na modalidade semipresencial. O Capacita Rede também tem programado o curso de aperfeiçoamento em inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, com 662 professores inscritos. E quem teve título de eleitor cancelado em 2019 por não votar ou não justificar a ausência a 3 pleitos seguidos, precisa ficar atento à oportunidade de reverter a situação. Em maio deste ano foi feito cancelamento de mais de 2,4 milhões de títulos em todo o país. O TSE mantém a orientação no seu site e aponta que o caminho para a regularização do documento é o cartório eleitoral. A ausência do título impede o cidadão de diversas situações, como participar de concurso público e receber salários. Mix Notícias. Depois de amargar 3 anos consecutivos de resultados no vermelho, as vendas a prazo no varejo voltaram a crescer pelo 2º ano seguido.
Dados apurados pelo Indicador de Atividade do Varejo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil mostram que as consultas de CPFs para vendas parceladas cresceram 2,15% no acumulado em 12 meses até junho deste ano. O número comprova a trajetória de recuperação do comércio, porém a um ritmo menor, uma vez que em junho de 2018 as vendas haviam crescido 3,13%. E vamos às cotações. O dólar comercial está cotado a R$ 3,73, com menos 0,21% ao dia. Fonte Valor Econômico. A saca do açúcar cristal de 50 quilos está sendo negociada a R$ 59,03, com menos 1,11% ao dia. Fonte CPE Exalc. E a arroba do boi gordo está cotada no estado do Rio a R$ 143 à vista. Fonte Scott Consultoria. 100.7 Mix. A Praia do Peró, em Cabo Frio, está entre as relacionadas para receber certificação internacional Bandeira Azul. A definição leva em conta a qualidade da água, além de gestão e educação ambiental. São 14 candidaturas aprovadas por júri nacional, que agora passarão pela avaliação internacional em setembro. A seleção no Brasil é feita pelo Instituto Ambientes em Rede. A expectativa é que o país possa ter no próximo verão um número recorde de praias certificadas. Em alguns estados, há normas permitindo o aproveitamento de árvores caídas por causas naturais. No entanto, controvérsias ainda existem por falta de regulamentação federal específica. Mas a aprovação prévia de plano de manejo florestal sustentável abre contagem regressiva para solucionar o impasse. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados, alterando trechos do Código Florestal, cuja finalidade é regulamentar a exploração de madeira de árvores mortas naturalmente. Mix Notícias. Imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido devidos por micro e pequenas empresas que contratarem mais empregados deverão ser reduzidos pela metade. A entrada em vigor da proposta, que ainda tramita na Câmara dos Deputados, altera a Lei do Simples Nacional. A previsão é de que o assunto seja prioridade na próxima pauta do Legislativo. A proposta resume que atualmente no Simples Nacional os tributos são cobrados conforme a atividade da micro e pequena empresa. Relacionadas entre parcela de veículos que pelas suas características não causam danos às estradas, rodovias e ao meio ambiente, motocicletas e similares deverão ficar isentas de pagamento de pedágios nas vias federais. A medida depende apenas da conclusão na Câmara para ser promulgada. A justificativa diz que motocicleta é notoriamente um veículo de baixo consumo de combustível e não causa, em razão do seu peso, danos à pavimentação das vias públicas. Mix. A importância do diagnóstico e tratamento da hepatite C foi ressaltada ontem pelo Ministério da Saúde há quase uma semana do Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Foi no dia 28 de julho. A pasta informa que já enviou para todos os estados 24 mil tratamentos completos para a doença, que é considerada silenciosa. Na estimativa do Ministério, cerca de 50 mil pessoas com infecção pelo vírus C deverão ser tratadas pelo SUS ainda neste ano. Mais de 500 mil convivem com a doença no país e ainda não sabem. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de aprendizes encaminhados pelo Centro de Integração Empresa-Escola, as empresas brasileiras cresceu 13,6% no primeiro semestre deste ano. A informação foi postada no início da tarde de ontem pela Agência Brasil. O boletim estatístico do CIE diz que total de aprendizes somou 247.679 de janeiro a junho. Quanto aos estagiários, a publicação expõe que o total foi de 868.468 pessoas encaminhadas, com crescimento de 3,8%. Mix Notícias. Com o índice de evolução em 43,4 pontos abaixo da linha divisória, a produção industrial em junho ficou menor na comparação com maio. Dados da sondagem industrial divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria, o CNI, mostram que o percentual de empresários que assinalam essa dificuldade é o maior desde o terceiro trimestre de 2016. A sondagem acrescenta que nos últimos 6 meses, esse índice cresceu 10 pontos percentuais, chegando a 41,1% dos entrevistados em junho. No entanto, a indústria aponta alta no nível de estoques.
A maior parte das grandes cidades do país tem um baixo nível de reinvestimento no setor de saneamento básico. Isso quer dizer que, do valor arrecadado, apenas uma pequena parcela é utilizada para fazer melhorias no serviço, como a manutenção e a troca de redes e a expansão dos atendimentos. A maior parte é gasta com pagamentos de funcionários ou insumos, como produtos químicos. É o que mostra um estudo do Instituto Trata Brasil e da GO Associados divulgado hoje e feito com base nas 100 maiores cidades do Brasil, que concentram 40% da população do país, e nos dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referentes ao ano de 2017. Juntos. O melhor mix. E vamos de esporte. Felipe Luiz é jogador do Flamengo. O lateral esquerdo resolveu ontem as últimas pendências da negociação e acertou um contrato até o fim de 2021 com o rubro-negro. A diretoria prepara o anúncio oficial e a expectativa é de que ele desembarque ainda esta semana no Rio de Janeiro para começar a trabalhar no Ninho do Urubu. A fase mata-mata da Copa Libertadores 2019 se inicia com o Clássico Sul-Americano, que já decidiu a competição na edição de 1976. Hoje, às 7h15 da noite, horário de Brasília, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, River Plate e Cruzeiro se enfrentam pelo duelo de ida das oitavas de final, iniciando a participação do VAR, o árbitro de vídeo, na disputa. Mix. E agora vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui no CRDI, né, o Centro de Referência de Doenças Infecto-Contagiosas, e o número de pessoas aqui presentes para atendimento da chikungunya é grande, inclusive não foram atendidas ainda as 250 senhas, está por volta de 170, e as pessoas já não têm lugar para sentar. Você imagina se tivesse aqui as 250 pessoas. Os números da chikungunya em Campos são alarmantes, são mais de 5.000 casos de chikungunya, inclusive só nesse mês de julho são mais de 1.000 casos, e a gente nota aqui a reclamação da população que volta a segunda, a terceira vez e tem que enfrentar a mesma triagem, ou seja, a mesma senha e ficar aguardando. Eu notei que pessoas descendo do ônibus com dificuldade, e por falar no ônibus, aqui em frente tem um quebra-mola, né, ao contrário, um quebra-mola no sentido da rua, né, tá arriscado até um ônibus tombar aqui, devido à oscilação que tem na pista, que é grande demais. Então, olha, você que está aí precisando desse atendimento, né, ainda tem senha disponível, mas você deve passar aqui talvez amanhã e a tarde toda para ser atendido. E a população sofrendo aqui, né, esperando mais postos de atendimento, mais postos de referência para atendimento da chikungunya. E o combate ao mosquito tem que continuar. Afinal de contas, só tem chikungunya porque tem o mosquito Aedes aegypti. Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui no famoso camelódromo, né, no mercado municipal, e conversando aqui com os permissionários, esses microempresários que ganham o seu sustento, eles ficam aguardando essa conclusão da obra, a volta, né, a tão prometida volta. Já tem aí 5 anos e 4 meses que eles estão aqui provisoriamente, e a gente não vê a obra sendo feita, né, e nenhuma promessa, nem promessa de quando eles estarão realmente voltando para o seu local inicial. Mas notamos que, por enquanto, não tem nenhuma previsão de conclusão da obra e nem da volta dos permissionários ao local, né, de origem deles, o qual foi prometido desde a mudança há 5 anos e 4 meses atrás. Essa é a reportagem da Mix. Mande seu WhatsApp 997971007. Você ouviu Mix Notícias. Mix.